Falar hoje no próximo assunto, que é justiça, mas eu queria responder essas questões que ficaram na aula passada. Então, a tua questão era sobre psicopatas, né? Sobre se isso foi selecionado também ou não, como é que a gente explica, porque eu vinha dando exemplos de traços morais, comportamentais nossos, mentais, que foram selecionados biologicamente. E uma das premissas desse tipo de argumento é que essa seleção é uma seleção pelos traços mais adaptativos. E existem certas características nossas que parecem ter sido selecionadas e que não são adaptativas. Aí tu deixa o exemplo da psicopatia, não é isso? Tá. Então, perfeito a tua questão. E aí, escutando a gravação da aula passada, eu vi que eu não tinha respondido direito isso que tu falaste. O que eu queria perguntar é que daí o senhor deu o exemplo do ouvido absoluto, né? Sim. E aí isso responde porque ela não é uma coisa que vai selecionar, entendeu? Por exemplo, aí eu dei o exemplo do deficiente, por exemplo, que é o terceiro molar. Algumas pessoas não nascem, não vão desenvolver. Só que elas não são mais atraentes por causa disso. Então não vai ter uma pressão para selecionar, entendeu? E aí, nesse caso, tu disse que a empatia era uma coisa que era atraente e que... Não é que é atraente, as pessoas... Mas é que daí houve uma pré-seleção seletiva para a seleção de pessoas mais empáticas, porque isso teve uma função no tipo de criação que passou a existir dos bebês e tal. Né? Tu lembra que os bebês passaram... Mas ainda é um grande número da parcela mundial, por isso que eu estava em dúvida. De psicopatas. Isso. Sim. E aí eu queria... Isso é mais uma questão de biologia do que... Sim, mas é que o argumento... Como traços não positivos se mantêm ao longo... Sim, é uma questão biológica. Sim, mas ela é relevante aqui, porque o argumento que eu apresentei defendendo um certo tipo de objetividade da moral está baseado na... Tu não sabe exatamente qual o mecanismo que eles acontece para traços não mas sobreviverem, tu sabe que eles sobrevivem, porque eles têm evidência disso. Mas é que é essencial para esse argumento, claro. Porque senão a moral poderia ser variável, seria cultural, e como é biológico, é uma coisa que tu não pode refutar. Isso que eu questionei. Exatamente. Então foi uma questão bem pertinente, eu achei. Sim? Não, Luiz, eu não sei, essa questão da psicopatia pode-se dizer que mutações aleatórias podem tanto gerar casos positivos quanto negativos. E no caso da psicopatia, um caso positivo de uma pessoa que não tem esse traço pode gerar um caso negativo através de mutações, porque as mutações são aleatórias. Só que estatisticamente vai ser menor do que as positivas, porque estatisticamente a população anterior ela já era selecionada positivamente, né? Sim, exatamente. Então tem essas... Quer dizer, isso tem uma explicação dentro da biologia, tá? Então... Que é? Sem contar que pode ser o caso também que o psicopata se reproduz. Claro, exatamente. Existe uma parcela da população de psicopatas que, enfim, que deixam filhos psicopatas, tá? Ou com tendência a isso, né? Enfim, o que se diz hoje em biologia é que nem todos os traços que a gente apresenta, que uma população, uma espécie apresenta, são selecionados. Que existem alguns traços que são gerados aleatoriamente e sobrevivem aleatoriamente porque não existe uma pressão social, uma pressão biológica para sua eliminação. E existem algumas características que são selecionadas e, por serem selecionadas, geram subprodutos. Tá? Por exemplo, houve uma pressão seletiva, especialmente na África, pela seleção de indivíduos imunes à malária. Tá? Então, tem pessoas que são imunes à malária. O parasita, a malária é transmitida por um parasita, né, que é transmitida pelo mosquito, e esse parasita ataca as células, os glóbulos vermelhos. Então, tem algumas pessoas que tiveram modificações no glóbulo vermelho e ficaram imunes à malária. Mas essas pessoas são suscetíveis agora a um tipo de anemia, a anemia falciforme. Então, esse é um caso que
Foi um primeiro caso, um caso clássico disso daí. Tá? Tu tem pressão num sentido, mas isso gera uma consequência negativa no outro sentido. Tu entende? Então, tem muitas características humanas nossas que são assim, que não são propriamente selecionadas. Tá? Um outro exemplo que foi muito discutido quando surgiu isso aí, na discussão desses assuntos na literatura em biologia, é o queixo, por exemplo. Por que a gente tem assim... Por que os seres humanos têm queixo? Tá? Então, nós somos os únicos primatas que tem essa... A gente tem aqui a arcada dentária e daí tem um ossinho aqui sobressalente, mas em geral é mais sobressalente nos homens, mas nas mulheres também se pode ver, tá? Então é uma pequena protuberância aqui. E nos outros primatas não, a arcada dentária tem aqui o dente, não, eles não têm queixo. Então por que isso? Então não se tinha inicialmente se pensou, de repente foi seleção seca, tem algumas características de seleção, de repente isso pareceu mais atraente para homens e mulheres, começaram a achar mais atraente, pode ter sido seleção sexual, né? E não seleção propriamente por adaptação ao ambiente, mas ao ambiente social sexual. Pode ser também o caso de que isso aí foi consequência, esse é outro argumento, né? Foi um subproduto da diminuição das fossas nasais aqui, que nos primatas, nos outros primatas não humanos é maior, então houve uma diminuição, nosso rosto foi ficando mais achatado, a gente usa menos o olfato e passou a usar mais a visão para se orientar no mundo. Então isso houve um retraimento, nosso rosto ficou mais achatado, e em ficando mais achatado, essa arcada aqui veio para trás. Também houve uma diminuição da arcada dentária em função da mudança da alimentação. E aí talvez o queixo seja simplesmente um subproduto disso. Então não foi propriamente que ele foi selecionado, esse ossinho aqui. Foi que outras coisas, houve seleção, como a gente estava usando menos arcada dentária, pelo tipo de alimentação, não tem mais aqueles caninos protuberantes, não sei, enfim. Então houve uma diminuição, o rosto ficou mais reto e aí gerou isso aqui. Então, isso pode ser, esse é um caso também que às vezes é apresentado nesse sentido, tá? Então tem muitas características. Enfim, tem muitas características que são desse tipo, que elas não são diretamente selecionadas, mas são só produto de outras características. E o que se sabe da psicopatia o que se diz da psicopatia que é um caso desse tipo. A gente tem algumas características na população, então a gente tem traços, por exemplo, agressivos, por outro lado tem traços empáticos, né? Então tu tem um balanço disso na população, tem umas pessoas que são mais empáticas, outras pessoas são mais agressivas, menos empáticas, e aí tem as variações. Tem algumas pessoas que nascem com variações, e isso não existe assim, o que se diz hoje é que não existe um determinismo genético nesse sentido, que depende, as características genéticas se manifestam ou não dependendo da interação ambiental. Então, pessoas que podem nascer com uma predisposição empática muito grande podem ter anulado isso porque nunca foram tratados com empatia, foram violentadas ou foram agredidas quando criança, enfim, se sentiram solitárias, entendeu? Então aqueles traços empáticos elas não se manifestam. E tem pessoas que já nascem com uma predisposição mais agressiva e quando são maltratadas elas explodem, elas viram então realmente muito agressivas e desenvolvem essas características aí antissociais, tá? Então isso pode acontecer. Então tem várias características antissociais que os seres humanos têm, que são desse tipo, tá? Mas há essa interação, certo? Então eu acho que esse é o argumento. Não sei se te satisfaz. Não? Tá. É porque, por exemplo, tu usou o argumento, a última parte, dizendo que pessoas desenvolvem isso. Mas o psicopata nasce psicopata, ele nunca vai sentir empatia. Mas é que tá, um psicopata, claro. Então, isso é variação da população. Pode haver tem sempre uma percentagem da população que nascem com características que não são adaptativas na nossa circunstância atual, mas que podem ser em outras. Então, esse é o mecanismo que a natureza desenvolveu para lidar com circunstâncias ambientais sempre em transformação. Os indivíduos que nascem não são todos iguais.
E as circunstâncias ambientais estão sempre em transformação. Então, qual é que é a melhor chance para um organismo sobreviver num ambiente que está constantemente em transformação? Ela produz uma variedade de indivíduos com características diferentes. Então, alguns deles vão ter uma tendência a se adaptar melhor num tipo de ambiente, outros num outro tipo de ambiente. Né? Então, isso é esperado, que haja essas variações, essas diferenças na população. Não é? Faz parte do mecanismo. Tá. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Não? Não, mas esse é um assunto importante, tá? A gente pode voltar a isso aí depois. Se tu tiver mais algum pensamento depois e quiser voltar, daí tu fala. É porque esse argumento de seleção biológica, ele que difere, assim, por exemplo, se fosse a moral fosse cultural e fosse tudo apenas uma convenção, esse argumento contrapõe totalmente isso. Então, o argumento que eu apresentei não exclui a possibilidade, o fato de que as nossas regras morais são também culturais, são culturais. Sim, mas aquelas principais. Mas existem certos traços emocionais, sentimentais que foram selecionados e para os quais nós estamos predispostos. Mas eles podem se manifestar de maneiras diferentes em culturas diferentes. Então, isso a gente vê, né? A gente tem traços que são comuns a todas as culturas. Certas características são universais ou quase universais. Embora nem todos os indivíduos tenham, mas a maioria da população tem aquelas características. A gente tem uma tendência, por exemplo, a gente tem uma tendência à conformidade social, à empatia, a gente tem uma tendência a imitar uns aos outros. A gente tem uma predisposição para a linguagem, a gente tem certos tipos de capacidades cognitivas que são próprias nossas. A gente tem um senso de justiça que é mais ou menos universal ou quase universal. Agora, tem algumas pessoas que nascem com isso em maior grau ou menor grau. Tem algumas pessoas que nascem com deficiências. Um outro caso, por exemplo, um outro tipo de comportamento social, às vezes as pessoas têm... Por exemplo, tem certas pessoas que ficam, em determinados momentos, muito agressivas, excessivamente agressivas. E então, isso tem a ver, isso pode ter a ver com traumas, ou, enfim, a pessoa pode bater a cabeça, por exemplo, sofrer um dano cerebral numa parte do cérebro que regula as emoções, né? Então, ela fica com as emoções reguladas e fica incapaz de inibir a agressividade, por exemplo. Ou se a pessoa passa por um período grande de estresse, por exemplo, certo? Por exemplo, a pessoa que foi sequestrada, foi para a guerra, enfim, quando volta, ela volta com uma sensibilidade maior à agressão. Coisas que para a maioria das pessoas não seriam irritantes ou agressivas, para ela passa assim. Então, ela reage com mais intensidade àquelas agressões. Pode acontecer também. Tá? Muitas das pessoas que têm comportamentos antissociais, uma boa parte das pessoas que se tornam agressivas, criminosas, elas sofreram situações de agressão no passado. Né? Então, isso pode acontecer também. Daí não é uma coisa genética, mas é um fator ambiental. E tem pessoas que têm essas predisposições até para psicopatia, e elas são criadas num ambiente social assim, amoroso, cuidadoso, elas não desenvolvem essas características. Elas são pouco empáticas, mas elas aprendem a conviver, né? Então tem esse fator aí da interação ambiental também. Mas o argumento que eu apresentei era esse, tá? É que a gente tem certas características que foram selecionadas, que estão presentes na maioria da população, que são características que predominam na maioria dos indivíduos e que nos induzem a certos sentimentos de justiça, de cuidado, empatia, de lealdade, de respeito à autoridade, de valorização da liberdade para oposição à opressão. E de valorização de coisas puras ou sagradas, por oposição a coisas assim impuras ou degradadas. A gente tem esses sentimentos, essas emoções e a disposição para eles, que é o que a gente chama de sentimentos. E isso a gente encontra em todas as culturas, embora em cada uma delas se manifeste de maneiras diferentes. E também a gente pode modificar isso, né? Quando
a gente tem certos comportamentos, a gente tem um senso de justiça, e esse senso de, essas emoções, isso a gente sabe, são emoções básicas que são comuns com os primatas. A diferença é que nós temos a capacidade de refletir sobre elas e modificar elas, né? Então elas se modificam, a variedade cultural é muito maior. A gente não tem só a emoção e o sentimento, a gente tem certas construções mentais que a gente faz a partir disso daí, né? Então a gente modifica os nossos sentimentos. Por exemplo, o senso de empatia que inicialmente a gente tem, que os outros primatas não humanos têm, é um senso de empatia restrito ao grupo deles lá, à espécie deles. Mas em seres humanos vai muito além, né? As pessoas são capazes de ter empatia por desconhecidos, por pessoas assim que estão lá no outro lado do mundo, lá, sofreram uma tragédia, estão passando fome na África, não sei o quê. Aí sentem empatia por aquela pessoa, ou tem pessoas que têm empatia por animais. Né? Em geral a gente tem. Em geral a gente tem certo grau de empatia por animais. Por alguns animais, né? E a gente tem nojo de outros, enfim. Então isso a gente estende a nossa empatia muito além. E a gente não se identifica, o nosso grupo, o grupo que a gente pertence, nós pertencemos a vários grupos, e não só ao grupo biológico, sanguíneo, né? A gente pertence aqui, por exemplo, a gente tá no grupo da URGS. A gente tem mais empatia por gente da URGS do que por gente, sei lá, da PUC, da Unicinos, certo? É natural. Isso dá para testar, certo? Então, se entra um cara aqui da PUC e começa a dizer algumas coisas, vocês já vão torcer o nariz. Inconscientemente. Isso dá para testar esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, assim, os colorados com os gremistas, mesma coisa. Só porque o cara é gremista, os colorados já desvalorizam o que ele está dizendo. Só porque ele está com a camiseta ali do Grêmio, enfim, não sei o que é. Então a gente tem essa identificação, que é uma identificação abstrata, né? Não é os grupos aos quais nós pertencemos não são só... Ou então a mesma coisa com grupos religiosos. Esse jeito entra o cara é muçulmano, aí entrou um judeu aqui, ele já não quer saber. Mesmo que o cara tenha razão, ele não vai concordar, vai tender a discordar dele. Então, entende? A empatia vai ser bem, bem menor. Então, isso são características humanas. Tá, a outra questão que foi apresentada aqui, que eu não respondi direito também, talvez eu nem tenha respondido ainda direito a tua, então fica à vontade para voltar a ela. Mas, assim, a outra questão, eu acho que foi a Rebeca, o nome dela, não me lembro agora, a que falou quando eu apresentei aqueles casos aqueles chamados de dilema do bonde, o dilema do trolley, sabe? Ela trouxe o caso de pessoas ela trouxe uma variação disso. Então, por exemplo, tem pessoas que são contra o aborto. E aí elas dizem aí ela disse, se tu perguntar para ela se o embrião ali tem o mesmo valor que um indivíduo, um bebê, um ser humano, essa pessoa vai tender a dizer que sim, né? Porque é um ser humano como o outro, como nós. Mas aí se tu pergunta para essa pessoa, mas e se tivesse um hospital pegando fogo, aí tem um bebê ali num canto, né, sozinho, e aí do outro lado tem 100 embriões, um vidrinho ali. Qual tu salvaria, os embriões ou o bebê? A pessoa tende a salvar o bebê. Por quê? Se ela valoriza os dois por igual. Então a gente tem esses dilemas morais, tá? A gente tem inclinações diferentes que nem sempre concordam com o princípio geral que a gente escolheu adotar. Então esse é o ponto desses dilemas. O dilema do trolley mostra isso. Então vamos ver de novo o dilema do trolley, tá? Ok? Vamos ver de novo. O dilema do trolley diz assim, O dilema do trolley tem assim, Então aqui, por exemplo, eu tenho um trilho. Então tem um trolley carregado de carvão e não sei mais o que. Esse aqui digamos que é numa mina de carvão, em algum lugar assim. Então tá cheio de coisas aqui. E aí alguém amarrou um grupo de pessoas aqui no trilho. Elas não podem, sei lá quantas pessoas tem aqui, 5, 6 pessoas. Estão amarradas aqui no trilho.
E eu estou aqui dirigindo o trolley e eu vejo que o trolley agora perdeu os freios, eu não consigo parar e aquelas pessoas lá vão ser esmagadas, vão morrer provavelmente. Mas eu me dou conta que aqui tem um desvio e tem um cara trabalhando aqui. Tá, ele é um mineiro, está trabalhando ali no trilho. E ele está com aqueles protetores de ouvido, então não adianta eu gritar, não está ouvindo nada, ele está de costas para mim, ele não vai escutar, não adianta eu gritar, ele está lá marreteando, não sei, fazendo alguma coisa ali. E eu posso desviar o trolley aqui e provavelmente matar essa pessoa, ou machucar ela seriamente, ou deixar o trolley seguir. E provavelmente matar essas 5, 6 pessoas que estão ali agarradas no trilho. A maioria de nós tenderia a dizer que o certo seria desviar, ou não. Alguém diria que não. Pode ser que alguém diga que não. Porque eu tenho que tomar... Sim, vocês diriam que não? Por quê? Eu digo que não tem como saber se as 4 pessoas ali, não sei, também vão explodir um prédio e matar mais 100, cara. Sim, tu não tem como saber. Tem muitas coisas aqui que tu não sabe. A gente não sabe por que elas foram amarradas ali. A gente não sabe quem são aquelas pessoas. Que é? Uhum. Então, o que eu sei assim, o que eu sei é o seguinte, eu não sei quem são essas pessoas aqui, eu sei que esse cara aqui é um mineiro que está trabalhando e está completamente alheio a tudo que está acontecendo. E eu sei que eu não tenho como parar o trolley. E eu sei que se continuar do jeito que está, essas pessoas aqui provavelmente vão morrer, ou vão se machucar muito, vão se machucar feio. E eu sei também que eu posso desviar. O que tu faria? Tu deixaria correr. Tu ia matar 5 pessoas, provavelmente. Tu não faria nada? Tu não faria nada. Tu deixaria o trolley correr e... Porque... Se eu pudesse me jogar na frente e isso pudesse evitar a morte, que não seja minha, sim. Eu faria isso. Tá bom. Quem desviaria o trolley? Levanta a mão quem desviaria o trolley. Só 3 pessoas. Quem? 4, 5, 6. 1, 2, mais ou menos. Não sai. 1, 2, 3. É um problema abstrato, a gente não sabe, tá? Se vocês tivessem que dizer agora o que vocês fariam, o que vocês fariam? Não tem alternativa, tá? Ou tu desvia ou tu fica não faz nada. Se tu não faz nada, vai seguir reto. Então, só tem 2 alternativas. Que? Então tu vai atropelar os 5 lá. Se tu não consegue escolher, vai continuar reto. São 3 opções ali. Hã? 3 opções. Mata as 4, mata 1, ou não faz nada. Tá, mas é... Se tu não faz nada, tu vai matar os 4 lá. É quantitativamente, mas a segunda casa do esportismo, Consequencialismo. vai optar por desviar e matar aquela pessoa. Mas daí a gente pode refletir mais profundamente, né? Por que uma vida vale mais que as 4, né? Porque é o mesmo valor que uma tem, a outra vai ter vezes 4. Então não tem como ser menos valor, com certeza vai ser mais. Então tu mataria uma pessoa pra doar os órgãos dela, igual o exemplo do professor? Mas Não. seria uma coisa diferente, porque a questão não é... Só um pouquinho. Nós vamos fazer uma votação. Você não tem escolha entre não fazer aquilo. Todo mundo tem que votar. Quem não votar, vai deixar como tá. Eu vou contar o voto tá? Então, quem desviaria o trolley? Desviaria o trolley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora fiquei com questionamento, por que aquelas pessoas estão presas? A gente não sabe. Isso Quem não desviaria o trolley? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Quem está disposto a sustentar isso daí?
Tu acha que a vida desse cara aqui, tu não sabe que valor tem. Mas como é que tu responde o argumento dela agora? Que se essa vida aqui tem valor, aqui tem 4 vidas. Mas por que eu tenho que escolher, sei lá, matar Se tu não... Bom, tu vai estar... Aqui 4 pessoas vão morrer, aqui uma só vai morrer. Tu preferiu que as 4 morressem. Sim? Tu acha que... É? Não, por que uma vida vale mais? Porque não é... Mas se essa vida tem valor, essas aqui também tem. O que me determina como valor? Tu não conhece as pessoas, tu não tem como julgar se a vida... Sim, mas eu prefiro... Mas o único critério que tu tem é quantitativo Mas nesse é que, caso. tipo, na hora tu não vai relacionar o caráter da pessoa e como a pessoa é. Tá bom. Vai relacionar que ele tem 4 vidas. Sim. Mas eu tenho dúvida no sentido de que no momento que isso vai para a pessoa... Interferir, no caso? Interfere, tu vai ser o culpado da morte das pessoas. Sim, mas se tu não interfere, Vai ser tu um pode te julgar como o assassino das pessoas, das 4. Não, em nenhum dos casos tu vai ser responsabilizado pelo crime, porque o crime quem cometeu foi esse cara aqui. Agora, nesse caso, aí tu tem que fazer uma opção. Tá? Por exemplo, aquelas pessoas que estavam naquele avião lá, que foi sequestrado nos Estados Unidos em 2001, lembram? Lembram? Eles optaram... 2001 a gente tinha 4 anos, professor. Vocês não lembram disso? 2001. Não, 2000 das torres gêmeas. Você tinha 4 anos em 2001? Ah, realmente, eu vou ter que atualizar meus exemplos, então. Sentaria aqui, porque eu escolhi, né, as 4 pessoas em vez de uma, porque se eu não tivesse ali, o Trolley ia seguindo o seu caminho normal, ele ia matar as 4. Então existe um destino. Eu prefiro me abster, porque se tu se abstém, tu vai estar colocando em risco a vida de 4. Se não tivesse outra pessoa e não fizesse nada, ou não, se o Trolley estivesse vazio, sem ninguém, e ele seguindo o caminho normal, ele ia matar as 4. Vamos pegar um exemplo mais realista. Digamos que tu tá num hospital, tu é médico, é cirurgião, tá fazendo plantão lá, tá no plantão no hospital, na emergência, e chegam 5 pessoas. Isso é comum em hospitais, especialmente em situações assim de escassez, por exemplo, um hospital numa guerra, por exemplo. Então, ou quando acontece uma grande tragédia, então faltam recursos. E aí o médico tem que optar. Digamos que a opção que ele tem que fazer num caso particular seja o seguinte: chegaram 20 pessoas. 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, 18 têm ferimentos leves ou médios. E tu pode, se tu quiser, se dedicar a essas 18 e tratar elas todas. Provavelmente salvar elas. Por outro lado, tu pode se dedicar a 2 que chegaram muito gravemente feridas. E se tu for tratar delas, tu vai ter que se dedicar, horas a elas. E aí essas outras vão ficar desatendidas. Então tu tem a opção agora de tratar 18 pessoas medianamente feridas e deixar aquelas outras 2 morrerem, ou tratar essas 2 que estão mais gravemente feridas, estão em mais dor, estão em mais sofrimento, têm mais risco de morrerem, e deixar aquelas outras 18 em risco. O que tu faria? Sem o meu atendimento, as 18 não sobrevivem. Quer? Sem o meu atendimento. É provável que uma boa parte delas não sobrevive, sim. Tu atenderia qual? As 2? As 2, e tu colocaria em risco as 18, então? Sim. Sim? Sim. Tá. Quem mais faria isso? Tu também? Olha só, vocês estão raciocinando, esse raciocínio que vocês fazem é o oposto do que os médicos seguem, né? Vocês sabem, né? Que isso não seria considerado ético num hospital. Hã? Quer? A prioridade do médico é salvar não é salvar o maior número possível de vidas? Tu não sabe? Se as pessoas chegaram juntas, elas chegaram assim, houve um acidente lá, aqui, um acidente. Passaram tudo pra lá. E aí, levaram de ônibus, as pessoas não tinham, chegaram, despejaram lá, 18 pessoas, 20 pessoas. Mas se eu atendesse as 2 pessoas, aquelas outras pessoas morreriam? Digamos que elas fossem morrer. Daí o negócio é diferente. Digamos que tu tem a opção. Se tu trata essas 2, as 18 morrem. E se tu trata as 18, as outras 2 Eu morrem. acho, sabe que o problema é a culpa das pessoas.
Quê? As pessoas ficam com culpa, tipo assim, ó. Mas o médico tem que optar. Ele não tem alternativa. Porque Mas se ele não nesse fizer caso nada, aí, eu acho que na no cabeça caso dela do tem médico, que, tipo, eu decidi matar aquela pessoa. entendeu? claro, mas no caso do médico, no caso, tá bom. Mas no caso do médico, se ele não fizer nada, todo mundo vai morrer. Então ele tem que ou optar pelas 18 ou optar pelas duas. Não é muito diferente. Se tu não fizer nada, essas 4 aqui vão morrer. Se eu não fizer também. Não, Se não tivesse ali também ia acontecer isso, o médico. Sim. Alguém vai sobreviver, no caso do médico não fizer nada, todo mundo. Sim, exatamente. Tá, tem essa diferença. Sim, mas nos dois casos, se tu não fizer nada, haverá consequências negativas. Por isso que é um dilema, tá? Não importa o que tu faça, sempre alguém vai morrer. É um dilema. Se tu fizer A, vai ter consequências negativas. Se tu fizer B, vai ter consequências negativas e só tem 2 alternativas. Isso é o típico de um dilema. O dilema é isso. Só tem 2 ou 3, enfim, tu pode ter mais alternativas, mas tipicamente só tem 2 alternativas e qualquer que seja o curso de ação, isso tem consequências negativas. Então tu tem que escolher. Aí tu tem que ter razões para escolher para um lado ou para o outro. Mas se eu mudasse, por exemplo, no caso do trono, eu ia ser culpado, eu ia ser incriminado. Viu como esse negócio o problema é a culpa da pessoa, entendeu? Porque As pessoas têm medo seria de doloso, né? Seria um estudo. Sim, mas desconsiderando. Mas isso aí- Não é a questão A questão tua, existencialmente, tu tá olhando pro fato, tu sabe, se tu não fizer nada, é quase que um não agir é um agir. Exatamente. Tá escolhendo por Mas eu sou obrigado. Acho que a parte judicial Não é o que é relevante aqui. O que importa aqui é se moralmente o que seria mais Não importa a correto. legalidade nem a culpa da pessoa, no caso, tipo, se a pessoa vai ser presa ou não, né? Não, Esse é o importa ponto. só o que ela vai Só a Eu moral. acho que ética. nesse caso, provavelmente o direito acompanharia a moral, tá? Provavelmente se tu dissesse, nesse caso, a pessoa, quer dizer assim, nesse caso, juridicamente a pessoa poderia alegar muitas coisas, né? A pessoa poderia alegar, eu não soube o que fazer, eu não fiz nada, entrei em pânico, e provavelmente não seria condenado, porque na verdade o responsável por isso aqui foi a pessoa que causou isso aqui. Se ela desviar, a pessoa diz, não, eu fiz um raciocínio, não sei o que, eu podia ter errado, mas foi um risco, eu corri, e provavelmente não seria, enfim, a sua vida talvez fosse até louvada pelo que fez, porque ela teve que fazer uma opção, exatamente. Agora, a questão então não é jurídica, tá? Porque juridicamente essa pessoa aqui tá livre. A questão é moral aqui, a questão é moral. Como é que tu, o que seria o mais correto? O que seria o mais correto fazer? Qual seria a decisão correta? Então, a gente já viu, a decisão consequencialista, o critério consequencialista é esse aqui, vai para cá. Mas é baseado no que? Baseado num cálculo, no número de pessoas, claro, é um cálculo. O que é pior, morrer 4 pessoas ou 1 pessoa? Depende das pessoas. Tem algumas... mas não se sabe quem são as pessoas, você não tem essa informação. Mas o que tu faria se tivesse Tem, porque Só um pouquinho. a gente tem as pessoas, uma pessoa, a gente consegue lidar com essas informações. a gente só tem essa A gente não precisa, tipo, requerir mais e daí se abster de ter uma decisão, porque, mas eu não sei, tipo... Não, tu consegue decidir 4 Mas é exatamente porque a gente não sabe quem são as pessoas que vale mais a pena morrer uma só. Exatamente. Tá, mas esse é o argumento consequencialista. Mas eu fiquei curioso agora. Se tu soubesse que são psicopatas, tu estaria disposto a atropelá-las? Tipo, eu seguiria no mesmo... São psicopatas, merecem morrer. Não, sim. Não merecem morrer. Mas a vida delas vale menos. Vale menos. Não, é isso. Considerar um número de pessoas. Não tem como saber se isso vai ser positivo ou negativo. Baseado no número de pessoas. Claro, tu não tem como saber isso. Já tem Se você considerar a vida que vai permanecer ou que vai existir, não o que as pessoas vão fazer. Entre 4 pessoas e uma, tipo assim, uma pessoa, ele pode ser ruim ou bom, mas 4 pessoas tem muito mais chance das 4 ser boa, Olha só, ou da maioria ser boa do que o cara sozinho. Mas foda-se o bem e o mal, como é que tu vai julgar o que é o bem e o mal? não, é isso que nós estamos julgando aqui. Não, eu tô dizendo Exatamente assim, isso. Não, eu tô dizendo que aquelas 4 pessoas são psicopatas e aquela
outra pessoa na Não, psicopatia. pensa, é o seguinte, como é que tu sabe que o cara que tá sozinho não é um pedófilo? Exatamente, entendeu? Por isso que eu matei ele. Ali nas 4 pessoas pode ter um pedófilo, mas tipo, pode ser que não seja É um pedófilo, é a probabilidade de Tá bom, tá bom. Então, tá bom. Nós vamos eu vou ir adiante, senão... Não, legal, Olha aqui. saber mais. Olha só. Então, olha aqui. Deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Essa resposta que vocês deram aqui, o número de pessoas que disse que não faria nada, que estaria disposto a atropelar 4 pessoas, não é a resposta que a maioria da população daria. No caso desse. A maioria das pessoas desviaria. Tá? Essa é a Aí o filósofo fica pensando, né? essa é a tendência natural das pessoas, tá? Da maioria. Então, então, tem outras versões desse dilema. Então, por exemplo, outra versão seria assim. Que sempre se é apresentado. Digamos, uma outra versão é a seguinte: tu tem o mesmo trolley aqui, o mesmo problema, tá? Tem as pessoas aqui amarradas, tem essas pessoas que estão amarradas, e agora o trolley está vindo de novo em alta velocidade. Dessa vez não tem ninguém no trolley. O trolley está andando sozinho em alta velocidade, mas aqui por cima tem uma passarela. Tem uma passarela em cima do trilho e tu tá ali em cima dessa passarela. E do teu lado tem um cara bem gordo, bem grande. E esse cara, se tu jogar ele, se tu empurrar ele, Sem querer dar um toque. se tu empurrar ele, esse cara tem o tamanho suficiente para parar o trolley. É um cara, sei lá, um cara assim de 2 metros de altura, tem uma porta. E ele tá olhando ali. O que está acontecendo? E aí tu raciocina. Quem aqui estaria disposto a empurrar ele? Para conversar. É uma pessoa só contra 4. Mas é o mesmo caso do Por ali. Não Qual é a diferença? Qual é a diferença entre os dois casos? Tem que botar a mão. Não, tu tem opção. Tem que botar a mão na massa, exatamente. A diferença é que tu tem que interferir, tu tem que interagir diretamente com o cara. Então, do ponto de vista abstrato, então, esse é um problema para o consequencialismo, porque o cálculo consequencialista diz que tem que ir nos dois casos. Sim. Sem sombra de dúvida. Nos dois casos. Nos dois casos, tu vai estar matando uma pessoa para salvar 4. Para salvar 4. Tu votaria diferente. Hã? Porque não teria esse Mas caso. quem votou, umas pessoas ali não votaram, mas tu vai estar matando 4 pessoas. Exatamente. Então, esse é um problema para o consequencialismo. No entanto, a nossa intuição, nesse caso, tende a ser mais forte contra empurrar o gordo do que deixar o trolley correr. Muitas pessoas que estão dispostas a desviar o trolley aqui não estão dispostas a empurrar o cara ali nesse caso. Então, e um dos fatores disso é justamente emocional, porque a gente tem a sensação de que nós estamos interferindo, que é uma ação, e nesse outro caso aqui não, eu só vou me omitir, não vou fazer nada, vou deixar correr. E nesse outro caso aqui não, eu estou interferindo, eu estou agindo, então eu sou culpado, estou assassinando a pessoa. Então tem esse problema aí, como se tem esse problema de a nossa inclinação nos dois casos tende a ser diferente, tá? Mesma coisa no caso do hospital. No caso do hospital, a maioria das pessoas tende a dizer, não, o médico tem que tratar as 18 pessoas e deixar aquelas outras 2 morrerem. E é isso que se faz em situações de guerra ou em situações muito graves. Sobre essa parte do hospital, eu não tenho certeza, mas o sistema se chama triagem e geralmente os profissionais atendem quem está com risco de morte. Mas eu não tenho certeza. Claro, mas isso é numa situação normal aqui, que nem a gente vai aqui no hospital de pronto-socorro. Ninguém vai morrer de esperar. Claro, né? Às vezes acontece. Pode acontecer também, mas assim, essa é uma situação diferente. Essa que a gente vive agora. Tu tem uma situação ali que tu tem 20 pessoas na sala de espera e todas vão morrer. Todas vão morrer. Se tu não fizer nada, todas vão morrer. Em curto, sei lá, em 4, 5 horas. Essas 4, 5 horas, tu pode ocupar para salvar a vida de 2 ou para salvar a vida de 18. Essa é a opção. E geralmente essa opção não acontece em situações aqui no hospital, porque eles chamam outros médicos, não sei o que. Mas no caso, se todas elas têm risco de vida, então todas elas têm um atendimento prioritário.
Todos, mas assim, nesse caso, a gente está essa situação que a gente criou aqui para propostas argumentativas, ela é fictícia. Mas se vocês forem ver, é exatamente isso que acontece nos hospitais de guerra. Então, nos hospitais de guerra, tem soldados que chegam... Não sei, para quem tem Netflix, tem agora esses filmes aí sobre o Vietnã, documentário sobre o Vietnã, sobre a Segunda Guerra Mundial, muito bem feitos. Leiam, é exatamente isso que os médicos faziam, tá? Quando chegava aquele leva de feridos, os mais graves, eles não tratavam, eles deixavam morrer, embora pudesse ser tratado, de repente até salvar a pessoa. Eles optam eles fazem uma triagem que é brutal. Esse cara que está ferido, em outras circunstâncias eu poderia tratar ele, mas tem 10 outras pessoas aqui que estão pegando sangue, só costurar ali, eles vão sobreviver. Esse cara que vai precisar de cirurgia, não sei mais o que, transplante, não tem como, tchau. E isso é o critério que se usa, então, é um critério consequencialista. Mas, vê assim, se a gente fosse aplicar o critério consequencialista estritamente, então o médico estaria moralmente autorizado a pegar, como no exemplo que eu dei na aula passada, tem 4 pessoas precisando de transplante, entra um motoboy ali, pegar um motoboy e tirar os órgãos dele e transplantar mesmo que ele não queira. Do ponto de vista estritamente consequencialista, né, você poderia argumentar nesse sentido. E aí, nesse caso, a nossa inclinação vai no sentido contrário, né? Não pode fazer isso aí com um motoboy. Mas tu pode fazer isso aí nessa outra circunstância do hospital de guerra. Então, tem o mesmo princípio. E esse foi também o exemplo que a colega de vocês trouxe na aula passada. A pessoa tem uma certa opção a respeito de embriões, de fetos, enfim, de bebês recém-nascidos, que é contra o aborto, não sei o quê. Mas aí, quando tem uma opção que ela tem que fazer, que envolve ação de interação concreta, a situação é diferente, a avaliação dela é diferente, o critério parece diferente. Então, isso mostra que a gente tem inclinações morais divergentes, que a gente nem sempre, em geral, do ponto de vista assim, psicológico, a gente não age por princípios, a gente age por inclinações e sentimentos. E os princípios morais servem para a gente justificar o que a gente fez ou criticar o que os outros fizeram. Ou se autocriticar também, quer dizer, para avaliar, né? Para avaliar o que eu faço ou o que os outros fazem. Então, as teorias morais, a reflexão moral racional, ela tem essa função, digamos assim, a posteriori. Tá? Uma questão que eu não sei se ela se parece com isso, né, que eu queria procurar, a questão da democracia. Tipo, no nosso regime democrático, né, a maioria dos votos, tu elege um candidato por da maioria dos votos, né? Mas quando tu propõe esse sistema, tu pressupõe que todos os votos têm o mesmo valor, né? Mas, sei lá, se a gente para refletir um pouco mais profundamente, né? Eu estava até conversando com os colegas antes, em época de eleição, na noite anterior da eleição, vêm uns carros e despejam, né, aqueles papéis com números de candidatos nas ruas, e no dia seguinte tem pessoas que não sabem quem votar, não sabem nem o número do partido, daí o primeiro papel que elas pegam, elas votam naquele candidato. Então, no regime democrático, assim, eu legitimo que o meu voto, por exemplo, eu peguei, estudei a proposta de cada candidato, a ideologia de cada partido, e decidi meu voto a partir de um exercício de reflexão. Então, eu pressuponho que o meu voto tem o mesmo valor que dessas pessoas que juntaram o primeiro papel e votaram no candidato, caso nem vão lembrar meia hora depois. E é que um paradoxo isso, né? Um paradoxo não, mas nesse ponto, eu acredito que o meu voto tenha mais valor que o dessas pessoas. Tu acredita nisso? Se tu acredita nisso, esse é um pensamento não democrático. Mas só nessa questão circunscrita. Mas na verdade o voto ele não tem nenhum valor, porque se for parar para pensar, a democracia ela é errada em si. Mas aí é outra questão, né? Você está votando a vontade de uma maioria sobre a minoria. Sim, mas por que isso não tem valor em si? Não entendi aqui. Não tem valor por causa que... Não é que não tem valor, mas é que a democracia é errada. Por quê? Então, mas o fato de... Uma coisa não se segue da outra. Porque tu está terceirizando a tua vontade. Em certo momento, por exemplo, tu vota no candidato A, vota no candidato B, o candidato B ganha.
Certo. Então, tipo, eu tô te obrigando a aceitar a minha vontade. E se tu não aceitar, tu vai ser, tipo, sei lá, Vai ser o quê? coagir com esse governo, provavelmente tu vai ser... Tem regras, né? A democracia tem regras. A vontade da minoria a minoria tem direitos também, né? Tem, mas é exatamente por isso que tá errado. Porque tu vai ter que a maioria vai se sobrepor à minoria. Não, mas a minoria, se sobrepor não significa... Sobrepor é a vontade da maioria. Claro, mas tu preferia que fosse o contrário? Não, o ideal seria todos iguais. Todos iguais? Mas se as pessoas têm opiniões diferentes, como é que tu resolve? Tá, mas eu não entendi então, porque se as pessoas têm opiniões diferentes... A democracia, olha só... A democracia é um processo de escolha do futuro, de como eleger, né, como escolher o futuro do Estado. Então tem várias alternativas. Uma é a aristocracia. Então tu decide que quem vai decidir, tu transfere para um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma família, o poder decisório e fica com eles. Outra alternativa é tu tem uma ditadura. Então tu tem um grupo ali que não é sanguíneo, enfim, um grupo de pessoas, um grupo político, toma o poder e usa aquele poder. E tu tem a democracia, então não tem muitas outras alternativas, porque a opinião de todos valer por igual não tem como, porque a sociedade é complexa e as pessoas têm opiniões diferentes. Sim, mas como é que tu vai... Tu tem sempre questões de administração, isso é impossível, né? Dada a complexidade do mundo contemporâneo, não haver Estado é inviável administrativamente. Por exemplo, aqui na URGS, por exemplo, tem uma administração que é eleita. Como se não tivesse administração. Quer dizer, como é que as coisas vão funcionar? Não tem como. Então, sempre vai haver a escolha de uma pessoa, um grupo de pessoas que vai inicialmente administrar. Só que essa administração é inerentemente política, então não tem como não ter. Se não quiser chamar isso de Estado, não precisa ter, mas uma função administrativa sempre vai ter. Não houve nenhuma sociedade grande na história da humanidade que tenha se organizado de outra maneira. As que tentaram não funcionaram. Isso funciona só para grupos de caçadores-coletores, de até 20, 30 pessoas. Depois da Revolução Agrícola, quando começou a haver grandes cidades, tu tem que ter uma administração das cidades. E aí foi o momento que se criaram os estados, há 10 mil anos atrás. Depois disso, não houve nenhuma sociedade grande que funcionou sem Estado. Então, a ideia é essa, né, de que poderia ser diferente, é utópica, não tem como funcionar. Tá, mas olha só, a gente pode falar desse negócio da democracia, só queria mencionar ainda que esse negócio do trolley, esses problemas eles parecem abstratos, mas são bem reais, tá? Então tem esse problema com a administração de hospitais. Tem também, hoje em dia, está sendo usado essa discussão sobre o problema dos trolleys para a programação de carros autodirigidos, automóveis. Você sabe que já existe a tecnologia, né? E vai se disseminar muito, muito rapidamente nas próximas décadas. Já existem, já está funcionando nos Estados Unidos o transporte de cargas no estado do Arizona, nos Estados Unidos, é feito por caminhões autodirigidos. Só que agora tu tem que programar esses computadores em situações de risco. Então, o que tu faz? Por exemplo, se tu tem 20 pessoas atravessadas na estrada e tu tem um cara lá do outro lado, tu atropela esse um ou os 20. É o mesmo tipo de problema aqui. Então, tu tem que programar o computador para fazer opções. Caminho reto e outro, e para ir para o lado tem que fazer uma mudança, teria que ser um lugar que tem uma bifurcação e tu escolhe para onde ir. Se tu não escolhesse, tu ia... Tem muitas situações na estrada em que tu tem que, em situações assim de emergência, né, de acidente, em que tu tem que tomar decisões desse tipo. Então, por exemplo, quer ver um caso desse tipo? Se tu está viajando aqui nesses ônibus interestaduais agora, aqui no Rio Grande, enfim, no Brasil,
quando, por exemplo, uma vaca se atravessa na frente da estrada, é comum aqui no Rio Grande do Sul isso acontecer. A orientação dos motoristas é atropelar a vaca, não desviar. Porque se desvia, coloca a vida dos passageiros todos em risco. Então, ela está privilegiando a vida dos passageiros em detrimento da vida da vaca. Então, muitas outras situações acontecem. Tem um carro estragado na estrada. O que tu faz? Atropela o carro ou desvia, pode atropelar as pessoas que estão na calçada, por exemplo. O que tu faz? Tem muitos problemas parecidos com esse. E as situações possíveis são virtualmente infinitas, né? Então, agora precisa programar o computador a fazer um cálculo, porque o computador vai resolver isso daí com um cálculo. Então, é um tipo de situação em que a tendência é a se usar uma avaliação consequencialista. Né? Por que o computador faria um cálculo consequencialista? Por que ele não seria programado para parar? Digamos que como é que tu programa o computador? O que ele faz se o freio estraga? Tu tem que programar ele. O que ele faz se o freio não faz nada? Continua acelerando. Hã? Você vai ter. Hã? Certo. Aí o freio estragou. Tem um carro estragado ali na frente também. O que tu faz? Tu desvia daquele carro ou tu pecha naquele carro? Tu tem que... Se tu não programar o computador, ele vai pechar no carro. Ele vai seguir reto. Certo, mas assim, mesmo que tu tenha uma rede interligada, pode acontecer acidente, pode acontecer coisas imprevistas, que nem aqui. Isso aqui é uma coisa imprevista. Porque isso aqui foi... Exatamente, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui, alguém amarrou essas pessoas aqui. Digamos que aconteça isso, entendeu? Um terrorista amarra as pessoas na estrada. Agora, o que tu vai fazer? O motorista, o carro o táxi autodirigido. O táxi autodirigido. Tu tem que programar isso daí. Então, é uma decisão ética. Tá? Bom, certo. Bom, eu vou ter que terminar em seguida agora. Bom, eu queria falar ainda... Bom, a gente volta a esse assunto, tá? Na próxima aula. Deixa eu só mencionar aqui antes de terminar o Crichton. Quem já leu o Crichton? 1, 2, só 2. 3, 4. Tá. Metade. Mais ou menos. Tá bom. Vocês têm que ler esse livro aí, tá? É muito importante. É um livro clássico de filosofia jurídica, moral, política. É um livro assim, que na nossa tradição é muito influente na justificação da obediência às leis. Por que a gente deve seguir as leis? Sob que condições? Existe uma literatura também que vocês vão encontrar, né, que eu indiquei ali na bibliografia, um texto clássico sobre a desobediência civil, circunstância em que a gente não pode obedecer ao Estado, que é o texto do Thoreau. Thoreau, então, é um americano que resolveu que não ia pagar impostos enquanto o Estado americano permanecesse escravagista. Ele era contra a escravidão, então ele não ia pagar impostos. Ele foi preso e na prisão ele escreveu esse panfleto, que é um panfleto clássico da desobediência civil. Existem certas circunstâncias em que a gente não é obrigado a obedecer ou cumprir as leis do Estado, quando o Estado se torna imoral ou injusto. Então a gente não tem. Então você que o critério é moral acima do critério político, né? Mas aqui nesse texto de Sócrates é o contrário. Ele oferece razões para cumprir as leis do Estado, mesmo quando elas podem me prejudicar. E no caso aqui, lembra a historinha? O Sócrates foi condenado à morte, está na prisão. Os amigos deles fazem uma vaquinha para subornar os guardas e mandar ele para o exterior, onde ele viveria como um exilado. E nessa altura o Sócrates já está bem velho, 80 anos, se não me engano. E o Sócrates argumenta que ele não pode fazer isso, porque ele viveu a vida dele, toda a vida dele em Atenas, e durante toda essa vida ele teve a oportunidade, como cidadão ateniense,
né? Atenas naquela época era uma democracia já, embora uma democracia diferente dessas democracias de massa que a gente tem hoje, uma democracia só de algum grupo pequeno de pessoas. Mas, enfim, era aquele grupo de pequenas pessoas ao qual Sócrates pertencia, e ele teve a oportunidade, né, de... ele diz assim, eu tive a oportunidade de ir viver em outra cidade, não fui. Eu tive a oportunidade de propor mudanças na lei ateniense, eu não fui. Eu, portanto, sou corresponsável pelas leis de Atenas, nunca divergi delas, nunca apresentei nenhuma divergência. Portanto, seria imoral agora que eu, que me beneficiei do que essas leis proporcionaram em termos assim da civilização ali que se criou sobre aquele tipo de organização. Ele foi educado naquele regime, ele cresceu, ele, enfim, prosperou naquela cidade. E naquele momento, se ele descumprisse a lei apenas porque ele tinha sido condenado, ele estaria retribuindo um bem que foi feito a ele, que foi os cuidados, o benefício que ele teve por ter vivido a vida inteira em Atenas, ele estaria retribuindo esse bem com um mal. Então ele imagina um diálogo com a cidade de Atenas, com as leis. Se eu fosse dialogar com as leis de Atenas, o que elas diriam para mim? Então ele trata o Estado como uma pessoa, tá? Uma pessoa jurídica. E aí essa pessoa então diria algumas coisas para ele. Olha, eu sempre te tratei bem. Tu nunca me fizeste nenhuma crítica, tu viveste a vida inteira aqui. Agora, só porque tu foste condenado pelas mesmas leis que tu viveste, agora então tu está dizendo que não pode mais cumprir. Então o Sócrates argumenta que a gente não pode nunca retribuir um mal com outro mal. Sabe? Se alguma coisa é um mal, isso tem que ser evitado e a gente tem que se comportar bem. Mas o bem não é um bem só porque isso nos beneficia. Esse argumento então, tem um valor objetivo na avaliação do que é bom e mal. E não uma avaliação assim, do benefício, o malefício que isso me traz. Então, essa argumentação de Sócrates que antecipa muito da filosofia jurídica que vem depois e boa parte do pensamento que prevalece entre nós até hoje, certo? Assim, existe uma avaliação, a gente pode avaliar objetivamente a bondade ou maldade de uma determinada ação, independente do bem ou mal que isso possa pessoalmente nos trazer. E Sócrates diz que a gente tem que fazer uma avaliação moral de maneira não interessada. E essa avaliação moral não interessada e impessoal tem que valer para todo mundo, não pode valer só para mim. Então, eu devo me comportar bem, mesmo que isso seja um malefício, possa trazer um malefício para mim. E depois ele ainda argumenta que, para ele também, então tem essa avaliação do ponto de vista assim, abstrato do cumprimento das leis do Estado. Né? Então, ele justifica que a gente deve obedecer às leis do Estado. Mas ele também disse que, se no caso dele em particular, se ele aceitasse aquela proposta, isso seria ruim para ele, porque tudo que ele fez na vida levou até aquele momento, que foi uma consequência que aconteceu, foi uma consequência da vida inteira que ele levou. E que se ele fugisse, trocasse, aceitasse a proposta dos amigos dele naquele momento, ele estaria trocando, né, a vida inteira que ele levou até aquele momento por mais, talvez, ele diz assim, mais 4, 5 anos de vida no exterior, porque eu já estou bem velho, não vou viver muito, então vou viver só mais uns 4, 5 anos. Então eu não posso trocar toda essa vida que eu vivi, o legado dele, por esses 4 ou 5 anos de exílio no exterior. Então também para ele. Então esse é, em resumo, assim, o argumento geral, de Sócrates no livro. O que a gente vai ver depois é que isso, o mesmo tipo de raciocínio se aplica a muitas questões de justiça contemporânea, tá? Isso reaparece. Então, bom, eu vou encerrar por aqui porque eu quero devolver as provas para vocês.